Irmãos, hoje, se Deus permitir, eu vou pregar agora de manhã e à noite, e eu quero pregar o mesmo texto, com uma mesma proposição e abordagens diferentes. Quando eu pensei no aniversário de vocês, e eu tenho estudado esse texto recentemente, de forma bem mais extensa, bem mais profunda, e pensando esse texto à luz do Evangelho, embora ele seja veterotestamentário, pensando à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Pensando o que significa ser cristão, pensando o que significa glorificar a Deus com as nossas vidas e pensando ainda mais no que significa a expansão do reino de Deus na terra. O que significa ser igreja de Deus numa época, numa sociedade, em um contexto que é tão contrário e que nos parece tão difícil de implantar aquilo que dá sinal do reino de Deus na terra. Porque eu creio que, de certa forma, nós estamos vendo cumprir o que a palavra de Deus ensina, que muitos diriam que o reino está aqui, que o reino está lá, mas que haveria muito engano, muita confusão e muito direcionamento contrário às pessoas. Eu creio que nós estamos vivendo um momento de confusão, onde o Evangelho, ele, embora pregado muito, nem sempre ele leva as pessoas a conhecer o verdadeiro Evangelho de Jesus de Nazaré. E pensando sobre isso, me veio numa inspiração que nasceu de uma música secular. Eu cheguei em casa, nosso verão nos Estados Unidos é muito curto, e eu cheguei em casa, era quase 9 horas da noite, ainda estava claro, e aproveitando a possibilidade de ter um tempo mais quente, eu e a Ana fizemos uma horta pequenininha lá na nossa casa, e eu cheguei, nem entrei em casa, fui mexer na horta, fui limpar, tirar alguns matos, algumas pragas que estavam lá, e levei um aparelho comigo de música, liguei o meu telefone, e ao passar pelas minhas playlists, eu vi um cantor que eu gosto de ouvir, falei, vou botar esse negócio aqui, porque diz que as plantas respondem positivamente quando a música é agradável. Eu falei, tá, tudo eu preciso para essa horta dar certo. E botei lá um playlist de um cantor, uma música em espanhol, que eu vou ler para vocês, não em espanhol, porque eu não falo espanhol, mas eu vou traduzir para vocês. Ele começou, e aquilo Deus falou comigo tanto através daquela música, porque lá no livro de Jó diz assim, Deus fala de muitas maneiras, nós é que não lhe damos atenção, ou nós é que não lhe damos ouvido. E Deus falou comigo, eu até brinquei, eu disse, eu tive um culto lá na horta, que a equipe de louvor era o Julio Iglesias. Porque a música é dele. E a música diz assim, de tanto gritar minhas canções ao vento. Peraí, deixa eu voltar que eu pulei aqui. De tanto correr pela vida sem freio, me esqueci que a vida se vive em cada momento. De tanto querer ser em tudo o primeiro, me esqueci de viver os detalhes pequenos. De tanto jogar com os sentimentos, vivendo de aplausos envoltos em sonhos, de tanto gritar minhas canções ao vento, já não sou quem eu era, já não sei o que sinto. Me esqueci de viver, me esqueci de viver. De tanto cantar ao amor e à vida, eu fiquei sem amor uma noite e um dia, de tanto jogar com quem eu mais queria, perdi sem querer o melhor que eu tinha. De tanto ocultar a verdade com mentiras, me enganei sem saber que era eu quem perdia. De tanto esperar o que nunca oferecia, hoje me resta a chorar, eu que sempre sorria. Me esqueci de viver, me esqueci de viver. De tanto correr para ganhar tempo ao tempo, querendo roubar as minhas noites de sono, de tantos fracassos, de tantos intentos, por querer descobrir cada dia algo novo, me esqueci de viver, me esqueci de viver. E eu fiquei ouvindo essa canção, e eu a ouvi 5 vezes, e me veio uma pergunta à mente, que eu queria repartir com vocês, que é a minha proposição para os 2 encontros nossos no texto que eu vou ler. E essa pergunta, na verdade, não foi uma, eu subdividi em 3 ou 4. A primeira delas é o seguinte, que é a minha proposição para nós. Será possível que alguém
mesmo cristão, e aqui eu sei que eu entro numa água perigosa, porque tem teólogos aqui me ouvindo. Será que é possível alguém, mesmo sendo cristão? Você não vai responder para mim, mas eu quero que você responda para você. Alguém mesmo sendo cristão, esta pessoa ser influenciada a ponto de pautar a sua vida por um pensamento cuja origem é diabólica? É possível? Me responda, pense aí. A outra pergunta que me veio à mente é o seguinte: é possível que eu e você tenhamos tudo o que nós precisamos para nesse momento da nossa vida? Tudo: recursos, inteligência, dons, talentos, ambiente. Será que é possível que todos nós tenhamos tudo o que nós precisamos para que a gente possa experimentar o melhor dessa vida agora, mas somos enganados e não usamos o que nós temos para prover o melhor para nós mesmos, para a nossa família, para os nossos amigos e principalmente para o reino de Deus na terra? E quando eu fiquei pensando isso, o texto que eu quero compartilhar com vocês diz o seguinte: o texto está no livro do Gênesis, no capítulo 3, no versículos de 1 a 7, que é o diálogo entre a mulher e a serpente. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, preste atenção, a serpente pergunta à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Agora, interessante que foi isto mesmo que Deus disse é uma pergunta que não nasce da serpente. Essa pergunta, se você está com sua Bíblia aberta, se você olhar na página paralela, no capítulo 2, versículos 15 e 16, Deus está falando com o homem e com a mulher, e esta frase sai daquele diálogo de Deus com o homem e com a mulher. Mas não sai da maneira que a serpente coloca. Foi isto mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: abre o seu coração e deixa a palavra de Deus entrar aí no seu coração um pouquinho, não só me escute. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim? Ou seja, a mulher argumenta com a serpente de que a colocação dela não correspondia à afirmação de Deus. Porque ela, quando a serpente diz, foi isso mesmo que Deus disse, ela, não, você está enganada. Deus não disse o que você está dizendo, o que Deus disse tem uma conotação diferente da que você acabou de dizer, e é exatamente o seguinte, versículo 3, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela, do contrário, vocês morrerão. A serpente volta para o diálogo, e versículo 4, disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Certamente não morrerão. Versículo 5, Deus sabe no dia em que dele comerem, dos frutos daquela árvore, ou do fruto daquela árvore, seus olhos se abrirão e vocês serão. Então presta atenção no versículo 5, no versículo 4, a serpente lança uma dúvida, e ela faz uma proposição. No versículo de número 5, no dia em que vocês serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para que dela se obtesse conhecimento ou discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Então juntaram folhas de figueira para cobrir uma nudez que só se tornou perceptível, embora já existisse, no momento em que a serpente conseguiu seduzi-los a pensar que aquilo que Deus havia dito não era exatamente como ele havia dito, mas que havia alguma outra coisa. Nós sabemos, porque a palavra de Deus nos ensina, que a pregação do evangelho tem oposição. A oposição nossa não é social, não é
pessoal, não é necessariamente das estruturas sociais que nos cercam, mas a Bíblia diz, Paulo ensinando a uma igreja, ele diz que nós temos uma oposição que não é carne, não é sangue, mas são potestades, são principados, é uma hierarquia e uma organização espiritual do mal que trabalha para que o reino de Deus não se estabeleça. A nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados, potestades, contra forças espirituais do mal, contra dominadores. João diz na sua primeira epístola que o Filho de Deus se manifestou para quebrar esta ingerência, esta oposição maligna, porque está lá na primeira carta de João, que o Filho de Deus se manifestou para quebrar as armas ou os intentos de Satanás. Então nós temos uma oposição à pregação do Evangelho, que não está necessariamente na forma com que a pessoa reage ao que nós falamos, mas está na mentalidade que é criada até mesmo por aqueles que ouvem o Evangelho. Então eu quero responder para você de forma simples e me estender um pouquinho, pelo menos um ponto aqui, de que sim, eu creio, com respeito a todos os teólogos que estiverem me ouvindo, que é absoluto e totalmente possível que uma pessoa, mesmo se chamando de cristão, seja influenciado por um pensamento cuja origem é antagônica ao Evangelho, é contrária à palavra de Deus, tem a sua origem numa mente diabólica e demoníaca, tem a sua origem exatamente nesse opositor, porque o propósito é criar barreiras, é levar as pessoas para outro caminho. É possível que essa pessoa, mesmo seja sendo cristã, ela viva e age de uma forma influenciada por um pensamento diabólico e demoníaco. Hoje à noite eu quero explorar isso com vocês no conceito nosso de existência familiar, por exemplo, ou de igreja. Mas agora eu queria te levar para uma coisa que a música falou comigo. Porque como pastor eu converso com as pessoas e as pessoas me dizem o seguinte: parece que a minha vida está passando. E eu não sei se tem alguém aqui hoje de manhã que vai se identificar com o que eu vou dizer. Parece que a minha vida está passando e eu não tenho muito sentido para viver. Parece que está faltando algo. Parece que tem um buraco no meu coração. Parece que a minha vida não está completa. E quem está casado acha que o buraco chama-se casamento. Quem está solteiro acha que o buraco também chama casamento. E quem está empregado acha que o buraco é o trabalho. Quem está desempregado acha que o buraco também é o trabalho. Então, o que é que... Santo Agostinho disse assim: o coração do homem tem um buraco que só Deus tem a medida de tapar. Eu e você temos um hiato na nossa vida. Nós temos um espaço, nós temos um gap, nós temos uma lacuna. E essa lacuna, segundo Santo Agostinho, ela é o anseio pela casa, ela é o anseio pelo pai, ela é o desejo de voltarmos a ser aquilo que fomos criados para ser. Tem a ver com a nossa identidade, com a nossa natureza e com o nosso propósito. Há um buraco em mim e em você que, sem que a gente perceba, nos leva a refletir no Criador que nós precisamos do relacionamento com Ele. É saudade de casa. Mas o diabo conseguiu virar essa coisa de saudade de casa para sentimento de falta. Presta atenção comigo. Eu e você vivemos num relacionamento com a vida que na maioria das vezes é influenciado pelo sentimento que está faltando. Eu sou pastor numa igreja fora do Brasil, e eu viajo por alguns países, inclusive venho muito ao Brasil, e aqui pessoas me dizem o seguinte: pastor, eu só vou ser feliz o dia que eu sair do Brasil. O Brasil está uma bagunça, você não sabe. Isso aqui está um caos. Eu vou ser feliz o dia que eu sair do Brasil, mas eu sou pastor nos Estados Unidos, encontro pessoas que dizem o seguinte: só serei feliz... Só serei feliz o dia que eu voltar para o Brasil. Você não está entendendo. Minha felicidade é o dia que eu voltar para minha casa. Conheço gente solteira que diz: só vou ser feliz o dia que eu casar. E conheço gente casada que vocês vão estranhar, que diz para mim: pastor, só vou ser feliz o dia que eu largar aquela mulher ou aquele homem. Você não está entendendo o que eu vivo. Então, nós vivemos, queridos, nós ficamos viciados a pensar a vida no que falta. Quando eu for para aquele lugar,
quando eu voltar daquele lugar, quando eu tiver esse bem, quando eu tiver aquele bem. Ou seja, nós pautamos a nossa vida por um futuro imaginário, que o dia que esse futuro imaginário chegar, nós então teremos ou seremos completamente felizes, sem pensar que o futuro imaginário já está presente. Porque o melhor tempo que eu tenho da minha vida não é o tempo que possivelmente no futuro pode se desdobrar em acontecimentos que eu espero, porque eu não sei se eu terei o melhor tempo que eu e você temos para a nossa vida. Chama-se aquilo que eu vi alguns de vocês entregarem para o seu pastor hoje antes do culto: presente. É o que eu tenho e é o que você tem. Então, respondendo à minha proposição de que se é possível, claro que é possível, porque Satanás conseguiu criar uma mentalidade, e pensa nisso, deixa Jesus falar com você, e o Espírito de Deus ministrar o que eu não vou poder falar por tempo, ou até mesmo por condição, que a nossa vida é incompleta porque falta. Então, se estamos casados, falta o que o cônjuge não nos entrega, sem imaginar que nós não fomos colocados nesse casamento para que o outro nos dê. Eu e você só fomos colocados numa relação conjugal para cumprir nessa relação conjugal o papel para o qual Deus me criou para a vida da outra pessoa. Então está faltando. Então a gente olha para a igreja e diz: está faltando. Está faltando, sei lá, alguma coisa pirotécnica, está faltando alguém, está faltando um líder, está faltando algo para me completar. Não, você viciou por causa de uma ingerência, e me perdoem colocar assim, satânica, na formação do seu pensamento cristão, de que você tem uma lacuna e que essa lacuna precisa ser suprida ou completada por algo que já ou que ainda não está presente na sua vida, sendo que em Cristo Jesus nós já temos todas as coisas que nós precisamos. Então, quando você pensa dessa maneira, o que você perde? Primeiro, você cria uma dúvida daquilo que Deus falou. Sem tempo para a gente falar. A Bíblia diz que Deus cuidaria de nós. A Bíblia diz que ainda que nós andássemos ou andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estarás comigo, a tua vara e o teu cajado. Ou seja, no momento da luta, o Senhor, cada momento da nossa vida é completo. E a prova para isso é de que mesmo no paraíso, Eva sorveu, ingeriu, abraçou a possibilidade que lhe faltava algo. Vejam comigo, você viu lá o texto, versículos de 1 a 3. A serpente chega para Eva e diz assim: não foi isso mesmo que Deus disse? Que vocês não devem comer de nenhuma árvore, nenhum fruto aqui? A Eva disse: não, você está enganado, não foi isso que ele disse. Ele disse que nós poderíamos comer de tudo, mas tem uma árvore ali em determinado lugar, localizado no centro do jardim, que dela nós não devemos comer e nem tocar, porque do dia que dela comermos, vamos morrer. A serpente diz: não é assim. Porque Deus bem sabe que no dia em que vocês serão. No dia em que. Agora, eu e você não temos ideia do que é o paraíso. Mas vamos tentar, na finitude dos nossos pensamentos aqui, e na incapacidade nossa, pensar o que é paraíso, irmãos. Nós estamos falando de um lugar onde não há nenhuma necessidade, onde não há esperança, porque não é necessário ansiar por algo, porque a plenitude da vida está se concretizando a cada momento. Paz, alegria, saúde. A incapacidade da percepção do mal, ambos estavam nus e não se percebiam dessa maneira, não havia a vergonha. Se fosse uma cidade no paraíso, não teria ladrões, você não precisa construir cercas, você não precisa contratar guardas para proteger a sua propriedade, você não teria medo de andar pelas ruas à noite. Olha que forma chula minha de expressar o paraíso. Por quê? Porque a nossa mente não consegue sequer ter uma ideia, um fragmento do que era aquele local. Casamento no paraíso, sem briga, gente. Sem briga.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Você imagina o que foi Adão e Eva, o casamento de Adão e Eva? Adão e Eva foram os únicos na história, irmãos, que casaram com o outro com a folha branca. Folha branca, o que eu quero dizer? Nas discussões não tinha nada assim. Nossa, é igualzinho sua família. Mas que família? É ou não é? Tinha nada. E se fosse falar isso, ainda estava ofendendo Deus. Família. Não tinha esse negócio de Eva falar assim: não, eu sou assim porque eu sofri bullying quando eu era menina. Você não está entendendo onde eu vivi, que escola que eu frequentei. Nada. Adão casou com uma mulher com a folha de papel em branco. Diz amém, homem, pelo amor de Deus, porque isso é a melhor coisa do planeta. Aí. Imagina. Mas a dona Eva também casou com Adão, que não comparava a Eva com a mãe dele. Comida. Nossa, você não cozinha com a minha mãe. Nem fala se tinha comida de alguma outra maneira lá, né? A não ser o que estava já no paraíso. Neste ambiente, queridos, presta atenção, porque Deus vai falar com você em áreas que talvez eu não consiga abordar. Nesse ambiente, a serpente chega e fala assim: está faltando um negócio. No dia em que você será. E foi isso que pegou Eva. No dia em que. Então, é como se eu e você, que agora vivemos influenciados por um pensamento de que falta, começamos a pensar o que poderá ser o dia que. O dia que eu tiver um envolvimento com alguém, o dia que eu conseguir uma certa posição, um certo dinheiro, uma quantidade, no dia que, então eu serei. E por isso, muitos cristãos, voltando à minha proposição, vivem uma vida cristã influenciada por um pensamento diabólico. Pautam as suas vidas, pautam as suas famílias, pautam o seu trabalho, pautam o seu ministério, por esse sentimento de que no dia em que, então você será. Que equivale a dizer que enquanto você não for, você nunca é. Deixando-nos assolar por um sentimento de incapacidade, de inabilidade e, em última análise, de infelicidade. Fazendo com que a gente tenta buscá-la, então, no braço de um outro ou de uma outra, porque no dia em que, então eu serei. Ou numa posição, porque no dia em que, então eu serei. Agora, quem implantou isso em nós? Quem é que sugeriu a mim e a você, de que embora imperfeitos pelo pecado, nós não possamos viver a plenitude de Cristo aqui? Porque a religião veio e cumpriu um papel que em muitos aspectos, e com o perdão da palavra que eu vou usar, diabólico. Porque nós dizemos para vocês mais ou menos assim: no dia em que você será, no dia em que você morrer, você vai para o paraíso. No dia em que você acabar com essa vida, você vai receber um corpo glorificado. Você pode estar me perguntando, mas não é verdade isso? Sim, mas a sugestão é que tem uma origem demoníaca. Porque embora a Bíblia, e o Dr. Martin Lloyd Jones trabalha muito essa teologia que é chamada do já, mas não ainda, porque em tese, queridos, eu já estou no céu, mas ainda não. Entendem o que eu estou dizendo? Estou andando num terreno muito perigoso aqui. Eu já sou santo, mas ainda não. Eu já sou perfeito, mas ainda não. Por quê? Porque as benesses da vida com Deus não estão me esperando no dia em que, então eu serei. Elas já são minhas do dia que Cristo veio fazer parte da minha existência.
Entende o que eu estou dizendo? Então quer dizer, em Cristo Jesus, eu já tenho e já sou tudo o que eu preciso ser, manchado pelas lutas da natureza pecaminosa que estão em mim, que lutam contra a natureza de Cristo, mas eu não espero o dia em que, para que eu seja, pois o dia em que já chegou, quando Cristo se instalou no meu coração. Entende o que eu estou dizendo? Então não é assim, no dia em que a Ana, falando do casamento, eu vou usar o meu, porque se eu usar o seu, depois você se ofende comigo, mas o seu não é diferente do meu. No dia em que a Ana fizer tudo que eu gosto, falar as palavras que eu aprecio, se comportar da maneira que eu entendo, no dia em que a Ana fizer isso, então eu serei um bom marido, ou feliz no casamento. Não, hoje eu tenho, porque Cristo veio e se instalou na minha vida, todas as ferramentas, todas as habilidades que eu preciso para fazer com que este relacionamento meu e da Ana, embora a Ana sendo, ou tendo, ou fazendo aquilo que eu ainda acho que não está correto, eu tenho todas as habilidades dadas por Cristo Jesus, para agora, vivendo como Ele quer que eu viva, transformar essa relação, não no imaginário, mas naquele momento precioso que se chama agora. Ponto nosso. Nós brigamos com todo pensamento filosófico, psicológico, que sugere que a religião é um estado de torpor, que nós injetamos algo nas pessoas, para que eles enfrentem essa vida, que é difícil, concordam comigo? Nós temos lutas, irmãos, temos lutas em todo lugar. Você pensa que a sua luta, ela é pior do que a outra? Não, deixa eu te ensinar uma coisa, ela só é diferente. Porque onde dói em você, pode não doer em outro, mas a dor do outro também não é conhecida por você. A vida é assim. Na vida nós temos embates, nós temos luta. Ali fora tem uma realidade que nos espera, que não mudou em nada, só porque nós cantamos cânticos aqui. Ela é a mesma. Então, a nossa forma de pensar a vida, com esse torpor religioso, é o seguinte: eu tenho que ir passando por isso aqui mesmo, eu tenho que ir levando esse negócio aqui, porque o dia em que, então eu serei, o dia em que eu morrer, então eu serei feliz, eu serei de Cristo, eu não vou ter mais luta, eu não vou enfrentar mais essas dificuldades. Mas isso é antagônico à proposta do Evangelho, porque a proposta do Evangelho é para que agora, iluminado na minha mente e no meu coração, alcançado por Cristo, salvo por Ele, redimido, justificado, cheio, adotado, cheio do Espírito Santo, eu vivo agora a plenitude da vida que eu dizia antes, um dia em que, então eu serei. O céu não me espera. O céu não me espera para me dar aquilo que eu nunca tive. O céu me espera para eu voltar para casa, depois de ter usufruído aqui e agora, porque Cristo está em mim, as benesses daquilo que o Evangelho de Jesus me proporciona, que é uma vida nova, transformada, vivendo em justiça, em retidão, em santidade, amando, glorificando o nome de Deus e vivendo para a honra e para a glória dele. Até os nossos cultos, a gente tem uma voz dizendo assim: na hora em que, então você. Parece nos nossos cultos, irmãos, que a gente se reúne aqui com uma proposta. Nós temos que convidar Deus para vir para o culto. Parece que Deus é o único que chega atrasado para o culto. Pensa comigo. A gente começa o culto, a gente começa cantando e orando para ver se Deus vem. É ou não é, gente?
nós vamos fazer algumas coisas aqui para ver se ele vem. E ele então vindo, nós seremos. Agora, se Deus vem, porque nós cantamos essas canções que nós cantamos aqui, se Deus vem, porque nós demos o dinheiro que nós demos, se Deus vem, porque nós fizemos as orações que nós fizemos, esse Deus não deveria ser o seu Deus, porque ele é muito barato. Aliás, é o contrário, nós só viemos, porque Deus já estava nos chamando para essa reunião comunitária, é o contrário. Nós só viemos porque Deus nos movimentou a, como comunidade de Deus na terra, glorificar e adorar o nome dEle, não para que tenhamos, mas porque já temos, e não para que sejamos, porque já somos. Vocês entendem a mudança de paradigma? Não é mais agora você se comportar como alguém que só vê a vida na perspectiva da falta. E isso mudaria, irmãos, o nosso conceito de vida. Nós só não temos coragem de falar que nós temos as nossas penitências evangélicas. Criticamos os movimentos que fazem penitência como instrumento de atração do favor da divindade para com eles. Criticamos, mas não fazemos uma autoanálise de que nós temos os nossos próprios rituais invocatórios, sejam eles através dos cânticos ou daquilo que a gente se comporte. É uma mudança de paradigma. Eu não mais vou para ser, tudo em Cristo Jesus já me foi dado. Então hoje eu tenho a plena habilidade e capacidade de, em Cristo Jesus, viver a vida que Deus tem para mim. Qual é a mentira segunda que a serpente fez? É que ao sugerir que no dia em que eles seriam, pela falta de algo que lhes daria o que eles imaginavam que poderia transformá-los em alguém mais poderoso. Na verdade, a nossa luta, minha e sua, sempre será por significado, subsistência e poder. Pode pensar, sempre. Quando você diz está me faltando, ou está te faltando algo que você entende que vai te tornar uma pessoa mais percebida, aceitada e aplaudida, daí a música que eu li para vocês antes, ou é uma atitude que você entende que vai te dar mais poder, ou significado para viver. Esta voz está sendo ouvida ainda hoje, e está sendo ouvida nas nossas comunidades cristãs. Quando você ouve o Evangelho e transforma o Evangelho numa fórmula, num mecanismo de conquistas, daquilo que você supõe estar faltando na sua vida, para que o dia que você tiver, então você seja. E isso torna o Evangelho, que às vezes professamos, a antítese do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Porque ele se manifestou exatamente para quebrar as investidas, as artimanhas do diabo, que inclusive nos levam e nos seduzem a viver uma vida em que nós nos tornamos o centro da nossa existência, a satisfação e a promoção de tudo aquilo que nós queremos é o que dá validade ao cristianismo, enquanto a vida cristã autêntica vai ficando perdida pouco a pouco. Meu tempo está terminando, eu só quero terminar e dizer para vocês o seguinte: quando Deus vem, dando continuidade ao texto, isso é tão sério, irmãos, esse evangelho que nós estamos ouvindo junto com a outra voz, que hoje nós precisaríamos colocar a mão no ouvido e repreender em nome de Jesus de Nazaré, a nós mesmos. C.S. Lewis diz assim no seu livro, esse livro, eu acho que eu já citei ele aqui, porque esse livro marcou tanto a minha vida, Beto, que eu falo dele por onde eu vou. Tem 28 anos eu ganhei esse livro de presente. Eu estava falando em um acampamento, chama-se As Cartas do Coisa Ruim. Já leram? Não. Ele tem um título novo que chama agora As Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. No início do livro, C.S. Lewis diz assim: ao longo do tempo aprendemos a desenvolver uma obsessão
por aquilo que nós chamamos do inimigo das nossas vidas. Ao mesmo tempo, desenvolvemos um sentimento paralelo, porque ou damos toda a atenção para ele, ou nenhuma. E aí ele diz assim, e o diabo aplaude com o mesmo vigor, tanto o místico, quanto o cético. Entenderam o que eu disse? A gente ou transforma tudo no diabo, ou nada no diabo. Enquanto nós deveríamos perceber essa permeabilidade demoníaca na malha que forma o nosso pensamento, inclusive cristãos, para que quando essa voz chegar ao meu e ao seu ouvido, você diga não, você diga repreendido em nome de Jesus, você diga a frase que você quiser, mas principalmente que você deixe de viver influenciado pelo que no dia em que, então você será. E eu vou terminar contando um testemunho meu para vocês. Eu fui a um congresso, e tinha um homem lá, sabe esses figurões assim do mundo evangélico, né? E eu estava passando por um momento muito difícil da minha vida, muito difícil, e eu pensei assim, esse homem vai orar por mim, e eu vou, o diabo falando, na hora em que aquele homem vai orar por mim. Irmãos, nós somos, é porque eu tenho medo de dizer algumas coisas aqui, depois nunca mais me chamam, né? Mas nós somos muito mais influenciados pelo diabo do que por Jesus de Nazaré. Não me amarra e nem diz nada aí não, está amarrado, Mas pensa, gente, como é que a gente formata a nossa mente. Olha eu lá, correndo atrás do homem pelo orar por mim. Aí o cara, é um figurão cercado lá de gente, quando acabava ele saía pelo, sabe assim, aquelas pessoas importantes, sai pelo canto, vai embora, ninguém vê. Aí eu pensei assim, eu vou correr pelo fundo, pego ele lá na saída. No dia em que, então eu serei. Corri. No que eu estou correndo assim num corredor, tinha um cara de uns... Eu acho que ele era daqueles caras que a Bíblia fala. O cara tinha uns 3 metros de altura, mais ou menos. Era um dos guarda-costas do lugar. Ele me pegou assim que eu fiz igual o desenho animado. Meu pé foi lá na frente, voltou. E aí ele me segurou assim, me falou, onde é que você vai? Eu falei, eu preciso falar com o pastor fulano de tal. Ele falou, ele não pode, ele já está indo embora. Eu falei, mas você não está entendendo, eu preciso, porque no dia em que eu serei. E ele diz assim, o que você quer? Eu falei, eu quero que ele ore por mim. Aí, olha a ousadia do cara. Ele falou assim, é isso aí. Aqui também tem participação no sermão, né? Igual lá na minha igreja, estou pregando e o pessoal completando. Ele disse assim para mim, eu oro por você. Eu falei, Deus ir, cara, Deus ir. Esse cara vai orar por mim. O guarda-costa lá do negócio. Mas aí aquele cara me desafiou, ele virou para mim e falou assim, ou você não crê que Jesus está em mim e em você? Quase que eu falei, não creio não, irmão, dá licença, não creio não, preciso ser o cara lá para isso aqui acontecer, não creio nesse negócio. De vergonha eu falei que eu cria, irmãos. Estou sendo sincero, não foi por fé, não foi por convicção, patavina nenhuma, foi vergonha. O cara estava me desafiando, eu sou pastor. Diz assim, não, eu creio. Ele falou assim, qual é o problema? Eu falei, vai estender a conversa. Aí falei para ele o que era. Eu tinha um problema seríssimo no estômago, seríssimo. Eu tinha dores horríveis no estômago, tomava um comprimido todo dia. Aí eu disse para ele falou assim, e você crê que Jesus pode derramar uma bênção aqui e curar você? Minha vontade de dizer era não, porque não tinha chegado no dia em que eu serei, ou no cara que então eu serei, ou no lugar em que então eu serei. Nós somos tão peregrinos quando são aquelas pessoas que vão aqui para Aparecida, aos nossos templos evangélicos e as pessoas que nós elegemos como curadores para nós. E era isso que eu estava vivendo. Eu não estava vivendo que o dia já havia chegado e estava em mim, como naquele simples irmão que cuidava do corredor. E aí, longa história curta, eu digo assim, disse para ele o que era. Ele falou, então vamos orar. Eu falei, então ora, irmão. Ele botou a mão assim no meu ombro, fez uma oração. Irmãos, eu lembro da oração palavra por palavra hoje. Senhor, esse meu irmão, teu filho, e Deus só dando tapa na minha cara, para um lado e para o outro. Esse meu irmão, teu filho, precisa de uma bênção. E se o Senhor se agradar, o Senhor pode fazer isso. Cura ele.
tira essa enfermidade, Senhor. E nós vamos dar o louvor, honra e glória ao Senhor. E eu já te agradeço. E te agradeço por tê-lo conhecido. Mal sabia ele que eu não tinha prazer nenhum em tê-lo conhecido. Porque ele atrapalhou para o dia em que eu... É o diácono que te cerca ali e fala, deixa eu orar por você. Fala, não, eu quero um pastor lá, ó, do cabelo vermelho e tal. Irmãos, aquele foi o último dia que eu tomei um comprimido. Vocês acreditam nisso? Isso tem 30 anos. Para de ouvir no dia em que você será. Começa a ouvir assim hoje, ó. Você já é. Você já tem. Se você é de Cristo Jesus. Eu pedi o Ronaldo para orar com vocês, mas eu excedi 3 minutos e 20 segundos do meu tempo. Então minha oração vai ter que ser pequenininha, igual do cara lá. Mas é ao mesmo Jesus que está em mim, está em você. Irmãos, vamos viver como uma comunidade que já tem, que já é, que já pertence, que não tem mais dívida para pagar, que não precisa fazer rituais invocatórios para que Deus venha. Ele já veio, Ele habita em nós, Ele está em nós, Ele nos espera para que na celebração como essa Ele seja agradecido, Ele seja engrandecido, adorado, não para que Ele venha e faça, porque Ele já veio e já fez. E se você não sente que Ele já veio e já fez para você, isso pode acontecer hoje. Você pode simplesmente dizer, Jesus, vem para mim. Vem para mim, Senhor, porque há no meu coração um buraco, que tem saudade de casa, que tem saudade do Pai, que tem saudade de completude de vida, que tem saudade de se sentir completo. Eu vou usar uma palavra difícil, perfeito, mas assim, Senhor, não me falta. Eu tenho lutas, mas nada me falta, porque hoje eu tenho tudo o que eu preciso para viver de acordo com o momento que o Senhor me dá, porque o que eu mais preciso é compreender que o Senhor está comigo. Vamos orar? Você pode, eu não sei se você pode ficar de pé, se você puder ficar de pé, e por causa do tempo eu não vou, se você nesse momento está pedindo Jesus para entrar no seu coração, você vai pôr a mão no seu coração, e você vai dizer, Senhor, eu estou aqui buscando, eu vim para essa igreja, ou eu tenho vivido minha vida cristã, como alguém que está em busca, que está numa peregrinação, ó Deus, de que um dia em que eu vou ser, Senhor, o Senhor já veio, Cristo veio, porque para isso mesmo Ele se manifestou. João declarou no Evangelho, estas coisas, muitas outras foram feitas, mas estas foram escritas para que saibais que Jesus é o Cristo, o enviado, o Filho de Deus, e que sabendo nisto, tenham vida no seu nome. Senhor Jesus, vem e salva a gente aqui nessa manhã, Senhor. Salvar, revelando-se a Ele, dizendo o seguinte, você está buscando lá na frente o que já está aqui. Salva também a nós, Senhor, de ouvir essa voz que fica manipulando a nossa forma de viver, de agir, de ser igreja, celebrando 40 anos, pensando em mais 40, como é que nós vamos nos comportar como comunidade da fé, Senhor, que as palavras influenciarão o nosso agir, o nosso mover, o nosso casamento, a escolha da nossa sexualidade, a forma com que nós a interpretamos e vivemos numa sociedade tão pluralista, Senhor. Como que nós vamos enfrentar os desafios? Qual será a nossa proposta para as pessoas que questionam com sinceridade a vida? Vamos continuar sendo boca de Satanás, dizendo para eles que o dia em que eles serão? Ou nós vamos dizer para ele que tudo que ele precisa já veio, que basta, Senhor, basta que Cristo passe a habitar no coração de uma pessoa, no meu, no cada um de nós que estamos aqui, Senhor, nessa manhã. Obrigado a Deus, obrigado, Senhor, que nessa revelação do Senhor a nós nessa manhã, muita gente volte, Senhor, volte para o Pai, saia desse labirinto da vida em busca da porta de saída e se entenda achado, Senhor, se sinta amado e abraçado e pertencente, porque Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, ele diz: irmãos, nós já não somos mais peregrinos, mas nós somos concidadãos e somos da família de Deus, uma igreja família,
vivendo o amor de Cristo, edificando os irmãos, criando comunidade, gerando vida, naquele que é o único capaz de gerar e produzir vida em nós. Ao nome dele, todo louvor, toda honra e toda glória.